Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer essa questão 3 aqui, tá? Ele fala que uma fábrica de bicicleta produz dois tipos, né? A Monarcão e a Caloizeira. Ele tem demanda das próximas 4 semanas, tá? Então, por exemplo, a Monarcão, para o fim da primeira semana, são 1.000 unidades que tem que produzir. Para a segunda semana, 1.500. Para a terceira, 2.000. Para a quarta, 2.000 unidades também. Tá? Para a Caloi, a mesma coisa, 1.200, 800, 2.500 e 2.000. Tá? Bem, o que a gente sabe dessa empresa, dessa fábrica? Tá? Ela trabalha com 2 turnos de 8 horas, de segunda a sexta, no sábado um único turno de 8 horas. O tempo de produção de uma Monarcão é de 1 minuto e 1,2 minutos por unidade. Tá? Então, vai dar aí aproximadamente 1 minuto e 12 segundos. E o tempo de produção de uma Caloizeira é de 1 minuto e meio. Tá? Então, 1 minuto e 30 segundos por unidade. Eu já conto com um estoque inicial com 500 unidades de cada modelo. Ao final, o estoque tem que ser reduzido para 200 unidades de cada modelo. Tá? O custo do estoque da Monarcão é de R$10 por semana por unidade. E o custo de estoque da Caloizeira é de R$12 por semana por unidade. Né? Então, vale mais a pena estocar Monarcão que Caloi. E aí eu tenho que minimizar o custo de estoque ao longo dessas semanas. Tá? Não vou considerar o estoque inicial aí. E eu quero... E considere as variáveis relacionadas à produção e estoque como números reais não negativos, tá? Não precisa necessariamente serem inteiras, elas podem ser simplesmente números reais não negativos. Bem, vamos formular esse procedimento aqui, então. Tá? O que eu preciso decidir? Quantas bikes eu vou produzir, mas quando? Em cada semana, tá? Então, eu vou chamar minhas variáveis aqui de x e t, tá? Que é a quantidade da bike do tipo I, tá? Monarcão 1, Caloizeira 2. Quantidade da bike I a ser produzida em T, ou seja, na semana T. Beleza? Então, eu tenho aqui essa variável já, que já vai me satisfazer isso. Só que aqui eu vou precisar de uma outra coisa. Eu também vou precisar do estoque, tá? Que eu vou chamar de IIT, que é o estoque, tá? Da bike I ao final do período T. Tá? Então, eu vou pegar aí a bike, eu sei que em uma semana eu produzi tanto e isso vai me gerar estoque. Tá? E isso daqui é muito legal porque a gente pode ver como fluxo. Tá? O que a gente tem? Né? Eu tenho aí que entra uma certa produção naquela semana e entra também um estoque, só que do período anterior. O estoque do final do período anterior entra como possibilidade para satisfazer a demanda daquela bike naquela semana, tá? E também para sobrar de estoque para a semana que vem. Tá? Então, o que eu tenho de demanda mais o que eu produzo tem que satisfazer a demanda e se sobrar, vai para o estoque. É mais ou menos isso daí que é o fluxo, né? Da produção. Lembrando que eu tenho um tempo de produção, uma capacidade de produção da fábrica mensal, né, que ela precisa ser respeitada. Ok? Bem, vamos modelar esse cara. Tá? Eu quero minimizar custo de estoque. Tá? Então, no fim das contas, eu vou estar minimizando o estoque da Monarcão. Tá? Então, 1,2. O estoque a Monarcão ao final do primeiro período, mais 1,2 desse estoque ao final do segundo período, mais 1,2 desse estoque ao final do terceiro período, mais 1,2 desse estoque ao final do quarto período. Tá? Mas, lembrando que eu não preciso é para eu desconsiderar o custo de estoque inicial, né? Mas
Aí vem os estoques da Caloi, que são um pouco mais caros, né? São estoques... Ah, pessoal, peraí, eu fiz um erro. O custo de estoque é R$10 para cada coisa. Então, vamos colocar aqui. R$10. Aqui eu vou fazer uma outra coisa também. O estoque da Monarcão, mais da Monarcão na segunda semana, mais o estoque da Monarcão na terceira semana, mais o estoque da Monarcão na quarta semana. Tudo isso mais 12 de estoque da Caloi, tá? Estoque da Caloi na primeira semana, mais estoque da Caloi na segunda semana, mais estoque da Caloi na terceira semana, mais estoque da Caloi na quarta semana. E aí eu tenho 12. E aí eu estou minimizando todo o estoque. Tá? Sujeito a. Bem, o que eu vou produzir, pessoal, vai depender das restrições de capacidade. Tá? Então eu tenho 1,2 na primeira semana, né? Então, o que eu vou produzir aqui na primeira semana de Monarcão, mais o que eu vou produzir aqui de Caloizeira, tá? Não pode ultrapassar o tempo que eu tenho. O tempo que eu tenho, pessoal, está em horas, né? Eu tenho aí 10 turnos ao longo da semana, porque são 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, e 1 no sábado. Então, vai dar 11 turnos aí no total, vezes cada turno tem 8 horas e cada hora tem 60 minutos. Afinal, aqui está em minutos por unidade, né? Então, eu consigo aí produzir até isso daqui, tá? Esse 11 vezes 8 vezes 60, pessoal, vai dar 5.280 minutos semanais. Então, eu tenho 5.280 minutos semanais, tá? Bem, a mesma coisa acontece... Ah, tá, pessoal, perdão. Isso daqui é Caloizeira na primeira semana. Eu vou ter, pessoal, a mesma coisa, tá? Da Monarch na segunda semana, mais 1,5 Caloi na segunda semana. Tudo isso não pode ultrapassar 5.280. A mesma coisa vai acontecer para a semana 3, tá? Então, 1,5 x23 menor ou igual a 5.280. E, por fim, também na semana 4, eu não posso extrapolar a capacidade aí, tá, de produção desse cara. Bem, as restrições de capacidade. Agora vamos para a restrição de estoque. Para cada mês eu vou ter um certo estoque aí, né? Então eu tenho para a semana 1, né? Para a Monarch eu tenho 500 unidades, mais o que eu produzi na primeira semana de Monarch tem que ser igual à demanda, que é de 1.000 unidades, mais um certo estoque ao final dessa semana. A mesma coisa, pessoal. Bem, não, vou fazer só para a Monarch primeiro. Então, se a gente acompanhar da Monarch, o que a gente tem? Olha, o que eu produzi, o estoque que eu tenho da semana 1, mais o que eu produzi da semana 2, de Monarch, tem que satisfazer as 1.500 unidades, que é a demanda, mais o estoque para a semana que vem. O estoque da semana 2, com o que eu vou produzir na semana 3, tem que dar as 2.000 unidades, mais o estoque ali da semana 3. E, por fim, o estoque da semana 3 com o que eu produzi na semana 4 tem que dar a demanda, que é de 2.000 unidades na quarta semana, mais o estoque final. Tá? Lembrando que o estoque final tem que ser 200. Tá? É o que a gente impôs ali para 200 unidades. Pessoal, coisa muito parecida vai acontecer para a Caloizeira, tá? Então, eu tenho 500 mais o que eu produzi de Caloi, tem que ser as 1.200 unidades com o estoque ali inicial de Caloi.
o estoque inicial não, o estoque ao final da primeira semana. Com o estoque da primeira semana, com o que eu produzi de Calói na segunda semana, tem que me dar, tá? 800 unidades mais um certo estoque ali de Calói ao final da semana 2. Esse estoque final na semana 2, mais, tá? O que eu produzi ali na semana 3 para Calói, tem que dar 2.500 unidades ali, mais o que vai sobrar, né, o estoque ali da semana 3. E o estoque da semana 3, com o que eu produzi na semana 4, tem que dar 2.000 unidades de Calói, mais o estoque final I24. Lembrando que esse I24 tem que ser obrigatoriamente igual a 200. Beleza, pessoal? Bem, além disso, tá? XIT e IIT são maiores ou iguais a zero. São todas elas variáveis reais, tá? Uma solução factível. Pessoal, uma solução factível nesse problema é mais difícil, tá? O que em geral se recomenda fazer? Tenta fazer primeiro a solução que a gente chama de lote por lote. O que é lote por lote? Produz a demanda em cada semana, tá? Então, por exemplo, Monarcão. Então, a gente considera aqui, ó, X11 igual a 1.000, tá? X12 igual a 1.500, X13 igual a 2.000 e X14 igual a 2.000. Mas lembra que eu tenho um estoquezinho inicial, tal, vou considerar 1.700, porque eu tenho que reduzir o estoque final para 200, né? Bem, com isso, pessoal, automaticamente o estoque inicial aqui I11 vai ser 500, I12 vai ser 500, I13 vai ser 500 e I14 vai ser 200. Tá? Foi o único que teve redução. E eu posso fazer isso, posso pensar em fazer isso, X21, para Calóizeira também. Então, 1.200, X22 igual a 800, X23 igual a 2.500, X24 igual a 2.000. Tá? Lembrando que eu preciso reduzir, né? Então, vai para 1.700 e 2.1 continua 500, e 2.2 continua 500, e 2.3 continua 500, e 2.4 vai para 200, que é o estoque final que eu preciso. Bem, a grande questão aqui é que isso vai ferir a capacidade, muito provavelmente ali no período 3, tá? Então, se você pegar as restrições de capacidade ali, por exemplo, eu tenho que 1.2 vezes 1.000 mais 1.5 vezes 1.200 vai dar ali a capacidade da primeira semana, tá? Então, capacidade 1 aqui vai ser 1.000, vai ser 1.2 vezes 1.000 mais 1.5 vezes 1.200. Isso tudo deu 3.000 minutos de produção, está dentro ali dos 5.200, tá? A capacidade ali no período 2, o tanto de produção que gastou ali foi 1.2 vezes 1.500 mais 1.5 vezes 800. Deu também 3.000 unidades. A capacidade 3, e aqui que eu acredito que vai falhar, ele vai ser 1.2 vezes 2.000 mais 1.5 vezes 2.500, tá?
Isso daqui deu 6.150, tá? O que ultrapassa os 5.280. A capacidade 4, pessoal, já vai ser 1.700 e 1.700, né? Então, que vai dar 4.590 minutos e tá ok, tá? Então, pessoal, a única restrição que faltou foi a restrição da capacidade 3, né? Que é só de 6.150. Então, o que a gente vai fazer para factibilizar isso? Eu vou reduzir produção aqui, tá? Se eu reduzir produção, tá? Se eu reduzir 1.000 unidades de 1,5 minutos, eu vou jogar, isso vai dar 1.500 minutos, né? E aí esses 1.500 minutos eu posso jogar aqui para a capacidade 2. Então, quais seriam as minhas alterações aqui, né? Eu, por exemplo, se eu pegar eu posso, por exemplo, reduzir aqui x23, ao invés de produzir 2.500, eu posso produzir aqui 1.500 unidades. Se eu produzir 1.500 unidades, eu preciso produzir aqui na semana 2, ao invés de 800, eu vou produzir 1.800 unidades. Tá? Bem, fazendo isso, o que vai acontecer com as minhas restrições de capacidade é que ao invés de 3.000 minutos, eu vou precisar de 4.500 minutos, e ao invés de 6.150 minutos, eu vou precisar de 4.650 minutos, né? Porque eu estou reduzindo 1.500 minutos aqui e jogando para cá. Só que, feito isso, tá? E aí eu começo a satisfazer todas as restrições, né? De capacidade. Só que aqui tem um detalhe, né? Se eu jogo 1.000 caloizeira para serem produzidas antes, eu deixo de estocar 500 aqui para estocar 1.500 bikes aqui, tá? Com isso, eu tenho um aumento do custo de estoque, tá? Mas factibilizei a minha solução, tá? Com isso, o valor da solução, ou o valor do custo aqui, vai ser, né? De 10 vezes 500 mais 500 mais 500 mais 200, tá? Então, 10 vezes 1.700, mais 12 vezes esse estoque aqui, que vai dar 500 mais 1.500, 2.000, 2.700. Isso tudo aqui vai dar 10 vezes 1.700, mais 12 vezes 2.700. Isso tudo, então, vai dar 49.400, tá? Dinheiros aqui. Beleza, pessoal? Dinheiros aqui reais, né? Então, de estoque, a gente está gastando aqui R$ 49.400, tá? Essa solução é a solução ótima? Acho que não, tá? Acho que não, porque, em geral, eu acredito que essa solução, a solução ótima, tentaria minimizar esse estoque aqui no início também, sabe? Deixar um menos de estoque, ele não vai deixar repassar esses 500 de estoque para os meses seguintes. Beleza? Pois bem, tem a atividade no Moodle, né? Que vocês podem fazer, e essa atividade no Moodle, vocês podem colocar esse modelo aqui no LP Solve e tentar encontrar a solução ótima aqui desse caso. Beleza? Até a próxima, então, pessoal.